Depois da Copa, como que a gente consegue recuperar o nosso foco e a vontade de viver o ritmo de trabalho? A parte mais difícil, gente, é realmente recuperar essa rotina após semanas de distração. E aí eu não falo nem semanas de distração na nossa programação pessoal, semanas de distração na comunicação. Eu falo porque eu mesma deixei de receber diversos conteúdos extremamente úteis e que agregavam ali na minha rotina, no meu dia a dia, para ver situações relacionadas à Copa que não necessariamente seriam conteúdos de interesse da Uyara, mas eram conteúdos trending topics e eles estavam no auge em vários lugares e, consequentemente, nas redes sociais e nas marcas e nas plataformas e nas empresas e nos sites que eu acompanho ali. Eu acredito que nós precisamos romper esse ciclo, né? O brasileiro tem uma ideia muito intensa sobre as datas comemorativas e a gente veio de um ano que seguiu de carnaval para uma Copa e posterior, né, teremos a eleição aí e nós somos um povo muito partidário, um povo que toma muito um lado de uma situação que é muito intenso no sentir, né? Eu falo que realmente isso é uma característica muito forte do brasileiro. Nós não comemoramos na data só, né? Existe uma prévia comemoração, uma comemoração posterior, tem a comemoração ali ao longo do contexto, né? Então, ao longo dos jogos. E isso tudo nos envolve de uma forma que, infelizmente, quebra a nossa rotina, o nosso planejamento, a nossa mentalidade ali ao longo daquele processo. Eu falo isso porque, gente, nem eu, que não gosto de futebol, sendo extremamente sincera, obviamente, né, torci pelo Brasil, mas eu tava ali acompanhando, né, eu tava ali acompanhando. Ontem, de repente, eu me peguei planejando uma coisa da empresa, mas eu falei, ouvi o pessoal na rua gritando gol, e eu falei, gente, será quem que fez o gol da final da Copa do Mundo? E aí eu fui ligar a minha TV, no caso é pra assistir a final ali, aqueles minutos de tensão entre a Espanha e a Argentina. Inclusive, achei muito legal a vitória, enfim, super merecida, né? Foi um time que se dedicou muito, mas vocês entendem o que eu tô falando sobre a desvirtuação do foco inconsciente? Não é que a gente tomou a decisão de acompanhar além da conta, não. É que realmente isso se tornou a comunicação. E aí, isso veio pro universo das minhas empresas, isso veio pro universo das minhas publicidades, isso permeou as minhas aulas de mentoria e o clima é de descontração. Então, se a gente estivesse falando se a gente estivesse falando de um clima tenso, eu acredito que talvez não teria esse alcance, esse destaque tão grande. Mas nós estávamos falando e estamos, né, de certa forma, em um cenário de comemoração, um cenário de torcida, e isso toma muito a nossa atenção. E aí eu aqui na frente do meu computador estava planejando algumas coisas e eu queria trazer para vocês, gente, que é normal depois desses períodos intensos de comemorações nós sentirmos uma ressaca emocional. Por quê? Porque a gente muda o ritmo da nossa vida para se adaptar a um contexto momentâneo, mas os acontecimentos da nossa vida, via de regra, eles não mudam, eles não deixaram de existir, né? As situações que a gente adiou não deixou de existir, os problemas que a gente pensou em resolver depois, o excesso ali, né, de contato e de convívio que vai, de repente, virar silêncio em alguns casos, ou um convívio muito menos constante com outras pessoas. E isso acontece não só depois da Copa, mas depois de um ano novo, depois de umas férias, depois de um período de eleição ali que você está extremamente envolvido na política ou com algum candidato, enfim. Existe essa ressaca emocional de entrega e de dedicação. Eu tava vendo uma reflexão ontem muito importante, assim, falando que não existe a possibilidade de seres extremamente inteligentes e produtivos separarem razão de emoção, muito pelo contrário, a emoção consegue desenvolver em nós a habilidade de adaptarmos, pensarmos, concluirmos, aprendermos em níveis muito profundos. Então é muito importante que a gente associe essas duas forças, assim, e saia daquela ideia iluminista de que a razão é absolutamente tudo que nós precisamos para chegar a determinados resultados. E aí eu comecei a pensar que é normal, nós não somos máquinas, e esse cansaço, ele pode sim ser conduzido e remanejado de uma forma que vai trazer para você uma sensação de fluir naquilo, e não uma sensação brusca de uma mudança. Então, as pessoas pensam, nossa, hoje é segunda-feira, acabou a Copa, vou mudar o meu ritmo, vida nova, e tudo ficou para trás. Mas não é assim que acontece. E eu gosto de fazer uma analogia, depois que a festa acaba, como que a gente tem que reagir. E se tem uma coisa que eu percebo é que, durante uma festa, ninguém percebe a bagunça, ninguém percebe a desordem, ninguém percebe quem tá fazendo o quê. Você não consegue trazer um relatório muito claro, assim, sobre tudo o que se desdobrou naquele momento ali. É realmente
realmente um ambiente de comemoração, de desorganização, priorização, né? A prioridade ali é viver o momento, não é observar o momento, não é tirar a conclusão, não é arrumar bagunça, a prioridade ali é a festa. E agora a prioridade é reorganizar todas as coisas. A gente olha ao redor e aí tem agendas atrasadas, organizações adiadas, pessoas ignoradas que precisam de um retorno. Às vezes, né, numa empresa, fornecedores também estão ali, de certa forma, aguardando tudo normalizar para retomar as entregas. E, gente, isso atrasou muito o mundo num todo, tá? Não foi algo particular dentro da sua operação só, não. Muitas pessoas trouxeram para mim assim, Nui, mas você não tem noção, foi muito difícil para mim, todo mundo atrasou, e jogo virou uma desculpa. Enfim, isso realmente desestabiliza. E outra, gente, a cabeça das pessoas tá totalmente voltada para isso. Então, tipo assim, se a cabeça da pessoa tá voltada para isso, você não vai conseguir ter o foco dela e a atenção dela para o que você quer trazer. Às vezes é uma venda, é um produto, é um curso, é uma publicidade. Isso foi muito difícil. Eu falo isso porque eu entreguei publicidade, eu dei aula de mentoria, eu vendi produtos na minha marca. Tudo foi afetado. O que eu acredito ser indispensável? Você não vai compensar o tempo. Ah, então agora eu vou voltar e vou fazer tudo correndo, ou então eu vou voltar e fazer um check, recomeçar ali do zero. Eu acho que não é sobre compensar o tempo, esse tempo foi gasto e esse tempo não volta mais e foi a oportunidade que você encontrou ali de vivenciar a experiência. Então a narrativa de compensar tempo pra mim não é válida, ela não funciona. E também ficar naquela lástima, né, de eu perdi muito tempo, nossa, por que eu fui nesses jogos? Por que eu fui acompanhando isso? Nossa, não mudou nada na minha vida. Por que... Não adianta também, gente. Nós ainda temos 10 dias aí no mês de julho para transformar isso e conseguir os resultados que a gente precisa. Inclusive aqui a gente está fazendo alguns programas e alguns projetos para reativação de cliente, para realmente retomar esse contato. Eu sei que muitas perderam o foco também nessa mesma situação que eu tô narrando. Então foi uma vivência generalizada. Pensem, o mundo inteiro estava vivendo e acompanhando o evento Copa. Uma outra conclusão também, a tentativa de compensar tempo, ela nos leva a perder mais tempo ainda. E eu vejo que sempre vem de muito excesso, né? A gente fala, nossa, agora a gente já tá no final de julho, eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou voltar a ler 40 páginas por dia, agora que não tem mais essa rotina, eu vou começar a treinar 5 vezes por semana, e você começa a estabelecer metas mirabolantes, tentando compensar tempo, e isso te trava. Então é como se você, ao invés de otimizar os resultados, você conseguisse ainda o efeito contrário, que é piorar o seu resultado, ficar ainda mais distante do que já estava antes do início disso tudo. O equilíbrio é sempre o melhor caminho e o recomeço de onde você está também é uma excelente solução. O foco na nossa vida e nas nossas escolhas, ele nunca vai voltar com uma pressão exagerada. Isso, gente, é um fato. A gente precisa parar de querer ser extremista nas situações, decisões e circunstâncias do nosso dia a dia. Não é sob pressão que as coisas vão acontecer. A disciplina, inclusive, em muitos momentos, para ser construída, ela precisa estar completamente desassociada de uma pressão. Ela tem que estar extremamente conectada com a constância. Constância. E a constância é muito mais sobre um pouco a cada dia do que o drástico do dia para a noite. E o que eu preciso, Ui? Você precisa de menos vozes na sua cabeça. Você precisa de menos abas abertas. Você precisa de menos informação. Você precisa de canalizar a sua energia. E aí, chegando no 8º mês do ano, o que faz sentido? Eu vou optar por menos conteúdo de como eu deveria viver os meus últimos 5 meses do ano e mais um silêncio de introspecção me perguntando assim o que eu considero extremamente importante para que esse ano seja encerrado com uma sensação mais perto do fiz o melhor e alcancei o que eu estava buscando. E isso é muito particular, não tem nada na internet de forma generalizada que vai te conduzir a esse lugar. Vamos pegar um papel, uma folha A4 em branco e vamos começar a escrever tudo que hoje é algo que você gostaria muito de realizar até o final do seu ano. E eu vou escrever. Não tem que ser um papel bonito, não tem que ter um tanto de caneta colorida. Você vai literalmente colocar essas coisas nesse papel pensando. E inclusive coisas que vierem à sua mente. Porque tem várias coisas que talvez você colocou no início do ano e que elas deixaram de fazer sentido. Então não precisa nem de revisitar papel anterior. Porque assim, você precisa ouvir realmente o que está dentro de você agora. No momento que você transcrever isso, você vai começar a traçar alguns microplanos para que você chegue no macro objetivo.
até aqui seria um primeiro passo mesmo, né, de readequar as coisas e estabelecer ali a ordem de prioridade. E o meu segundo passo seria criar uma rotina de retorno, sem exigir demais de você. Então, assim, acordar às 5 da manhã. Não, acordar até tal horário, né, que seja necessário para você conseguir fazer suas coisas. Estabelecer um horário também para dormir, gente. O descanso é extremamente importante. Então, é uma coisa que eu decidi, assim, nessa reta final aí do ano vai ser negociável para mim, porque tá totalmente atrelada à minha produtividade e à minha saúde mental. Eu tenho tentado, de uma forma muito deficitária, inclusive, beber um pouquinho mais de água. E eu não estou dando conta mais, assim, né? Vou assumir esse compromisso publicamente aqui, vai que melhora, mas eu quero beber um pouquinho mais de água. Na verdade, eu deveria beber um tantão mais de água, mas eu vou tentar beber um pouco mais, né? Ao invés de sair de 1 litro para 4, eu posso sair de 500 ml para 2 litros. Né, nos últimos dias. Talvez foi isso que eu bebi. Muito triste. Estabelecer micrometas e retomar a sua rotina de uma forma menos acelerada do que o ideal da sua mente, mas não tão devagar a ponto de não conseguir alcançar o que você estabelecer. Mas já redefinindo as prioridades que você vai fazer de fato, você vai ter uma condição melhor para adaptar essa rotina. Outra coisa, faça uma promessa pequena e cumpra essa promessa. Às vezes a gente quer fazer muitas promessas grandiosas e a gente já começa em déficit com a gente e não acreditamos que a gente vai conseguir cumprir o que a gente está se propondo porque a gente estabeleceu promessas irrazoáveis. Então, começa prometendo pequenas coisas. Eu vou me prometer uma alimentação melhor, dormir mais cedo do que eu estava dormindo, acordar e fazer alguma micro-rotina que vai trazer mais clareza para sua mente, igual, sei lá, respirar 15 vezes profundamente pela manhã e ouvir alguma frequência que vai te colocar em um eixo diferente. Inclusive, Spotify tem várias muito legais, frequência do amor, frequência da gratidão, frequência do perdão, enfim. São só vibrações mesmo de hertz, não tem nenhuma narração ou nenhuma fala, e isso realmente dá uma quietada assim na alma. E outra coisa que eu coloquei aqui como a carta coisa é para você diminuir o estímulo ao invés de aumentar a cobrança. Muita informação. Vivemos um primeiro semestre com excesso de informações, sim. Então é o momento de você fazer uma higiene mental e não se cobrar de forma desproporcional. As coisas vão parecer um pouco mais lentas, sabe? Que o normal. Então, assim, nossa, eu tô custando a ler uma página do livro. Nossa, eu tô custando a escrever esse texto que eu preciso. Meu Deus, eu tô com muita dificuldade de elaborar essa planilha, esquecer tudo que tá fazendo. Isso é a fase da readaptação para um ciclo que vai ser contínuo. Então, tenha paciência nesse primeiro momento e tente limpar um pouco a sua cabeça, ficar menos tempo no celular, consumir menos informação que não te direciona para o que você quer conquistar e focar mais na sua vida, sabe? Parar de ficar o tempo todo consumindo a vida alheia, porque isso também não vai te ajudar e não vai te levar para um 2027 no qual você se sentirá satisfeita, plena, de que remanejou a rota. Eu falo que o simples fato de reconduzir as coisas pode trazer uma sensação muito boa para o seu coração no mês de dezembro. Aprenda a dirigir sem escutar música, a tomar um banho também sem ficar fazendo uma outra coisa, né? Eu já vivi momentos em que eu levava o celular pro banho. Aprenda a não falar, fique em silêncio em alguns momentos. Aprenda a ouvir com mais paciência, é um exercício que eu tenho tentado fazer com muita frequência, mas ainda com uma dificuldade muito grande. Há um longo período ouvindo uma pessoa. É tudo sobre estabilidade, sabe? Tentar encontrar parâmetros mais constantes. Terminando, para de perguntar o que você precisa fazer e se pergunte quem eu quero me tornar nesses últimos 5 meses do ano, porque ainda dá tempo e temos muito tempo.